Então vamos, pessoal, vamos discutir agora o que seria movimento retilíneo e uniforme, tá bem? Uma vez que a gente já falou sobre as condições de movimento dos corpos, das substâncias, né? Teoricamente de uma partícula que já pode representar a distribuição de massa, por exemplo, de um corpo sólido ou de um fluido qualquer, né? Certo? Agora a gente vai estudar vários tipos de movimentos e consideramos ser movimentos básicos dentro da física, certo? Que são muito importantes também, certo? Um desses tipos de movimento é justamente quem? O movimento retilíneo e uniforme, tá? Então veja, movimento retilíneo. Por que retilíneo? Porque o movimento acontece em uma única direção, certo? Pode ser na horizontal, pode ser na inclinado, certo? Pode ser assim. O movimento ele não pode fazer isso, ó. Por exemplo, fazer isso aqui, fazer uma curva, certo? Porque aí você já está mudando de direção. Aqui eu tenho uma direção e aqui eu já tenho outra direção, né? Então, esse tipo de movimento não caracteriza esse tipo de movimento que nós estamos estudando. O movimento retilíneo uniforme ele é caracterizado por ocorrer somente em uma única direção, certo? Em uma reta, tudo bem? Ele ocorre em uma única direção. Só que o movimento ele não ocorre de qualquer forma, certo? Ele também é caracterizado pelo quê? Por ser uniforme, tá? Essa palavra uniforme ela está muito bem associada ao que conhecemos por velocidade, certo? Então a velocidade, que ela é uma grandeza vetorial, ela está associada a diversos tipos de movimento, certo? Inclusive ela está associada ao que conhecemos por vetor posição, certo? Ela está muito associada com vetor posição, tá? Então analisar a velocidade do corpo em movimento, certo? É essencial para saber qual tipo de movimento o corpo está executando, certo? Então, movimento retilíneo uniforme significa que o movimento é em linha reta e a velocidade desse movimento é o quê? Constante, certo? É o mais simples que a gente pode pensar, certo? Um corpo em movimento, em linha reta, vamos pensar numa estrada, né? Bem retilínea, né? E você indo de carro uma velocidade constante, por exemplo, 80 km por hora, certo? Então, com o passar do tempo, a sua velocidade ainda continuará 80 km por hora, em linha reta. Então, esse é o movimento retilíneo e uniforme, tudo bem? Então, por exemplo, você está nessa posição, pensar que o movimento já acontece bem aqui, certo? Então, veja, aqui vou identificar por 0 segundo, 0 segundo, tá? 0,0. Depois de um segundo, eu tenho o quê? Eu tenho a mesma velocidade. Então, vamos pensar que já iniciou com uma velocidade v. Aí, depois de um segundo, a velocidade ainda é v. Depois de 2 segundos, a velocidade ainda é v. E assim por diante. A velocidade, então, ela é constante. Tudo bem? Certo? Como é que a gente pode trabalhar isso? Uma outra notação. Em um ponto zero, em 0 segundos, vamos pensar assim, no início do movimento, eu tenho uma velocidade v1. Em 2 segundos, tenho uma velocidade v2. Em 1 segundo, tenho uma velocidade v2. Em 2 segundos, eu tenho uma velocidade v3. O que caracteriza o movimento retilíneo uniforme? É estar em linha reta, na mesma direção e sentido, e v1 é igual a v2, que é igual a v3.
que é igual a qualquer outro tipo de, pensar um Vn aqui, de um n segundos, certo? Tudo bem? Essas quantidades de velocidade são iguais com o passar do tempo, tá? A gente já vai logo trabalhando essas notações, porque, por exemplo, aqui existe só um único corpo, mas eu posso pensar em dois corpos em movimento retilíneo uniforme, que de alguma forma eles estão... O movimento de um depende do movimento do outro, vamos pensar assim. Ou, com o passar do tempo, eles vão ter algo em comum. A gente pode pensar, por exemplo, numa colisão entre dois corpos, né, que estão em velocidade constante. A gente pode relacionar algumas equações, tanto de um movimento quanto do outro. Aí já tem que diferenciar a notação. Ou então eu posso pensar numa velocidade A, uma velocidade B, uma velocidade C, mas por enquanto aqui vou carregar essa notação mesmo. Tá? Veja, como é que a gente analisa fisicamente? A gente pode pensar, pode buscar uma grandeza física e verificar o comportamento dela. Se a gente conseguir identificar, a gente sabe a relação de outras grandezas, certo? Aqui eu estou relacionando velocidade com tempo, velocidade e tempo. A velocidade no sistema internacional, não costumo falar com detalhes do que é o sistema internacional, mas existe uma espécie de padronização das unidades de cada grandeza física, né, que está dentro do que conhecemos por sistema internacional, certo? Então, por exemplo, eu tenho velocidade dada em quilômetros por hora, mas no sistema internacional é dada em metros por segundo, certo? Então, existe uma padronização que a gente vai se habituando com o tempo. Metros por segundo, o tempo é dado em segundos, certo? Não é dado em hora nem minuto, é dado em segundos. O que mais? A massa em quilogramas, não é em grama, e sim em quilogramas. Temperatura pode ser dada em Celsius, certo? Na verdade, existem várias questões por trás da temperatura que a gente pode discutir futuramente, quem sabe. Mas existem várias unidades que consideramos ser padronizadas. A distância, por exemplo, é dada em metros, não em quilogramas ou em quilômetros ou então em centímetros, certo? E sim dada em metros. Então, dentro do sistema internacional, por exemplo, eu tenho uma unidade que é dada basicamente em metros. Vou só destacar aqui, que no caso representa a distância, unidade dada em segundos, certo? E a outra unidade que é dada em quilogramas, certo? Principalmente no que diz respeito ao movimento dos corpos, a física mecânica, né? A combinação dessas três quantidades aí sempre determina a minha variável. Pode ser que lá na frente a gente possa se deparar com outras quantidades físicas, unidades, mas a gente vai se habituando, né? Certo? Por exemplo, a força é dada em newtons, certo? Vou adiantar para você, é dada em newtons, mas ela é igual a uma quantidade dada em quilogramas, que é massa, uma quantidade dada em metros, dividida por uma quantidade dada em segundos ao quadrado, certo? Então vejam, newtons é uma combinação de quilograma, metro e segundo. Então por isso que a gente destaca sempre essas unidades, que a gente pode combinar e estabelecer uma nova unidade. No caso, essa é a unidade de força. A gente vai ver isso mais adiante, lá em leis de Newton, a gente vai ver bastante isso aqui. Com o tempo a gente vai se habituando, tá? Certo? Então veja, a velocidade ela tem a unidade dela que é metros por segundo, certo?
Então, aqui, ó, unidade, ela é dada em metros por segundo. Metros por segundo. Essa é a unidade da velocidade em si. Certo? Veja, todo e qualquer corpo que está em movimento retilíneo e uniforme é caracterizado pela velocidade ser constante. E ela é constante com o passar do tempo. Ou seja, se eu pensar num gráfico da velocidade com o passar do tempo, eu vou ter o seguinte gráfico, né? O gráfico vai ser o quê? Para esse tipo de movimento. Vou colocar MRU. Eu tenho aqui velocidade e tempo. Qual é o comportamento da velocidade com o passar do tempo? Veja, a velocidade ela permanece constante. Então, a todo momento, a velocidade é constante. Então, o gráfico é um gráfico de uma função constante. É uma f de x igual a k. É uma constante. Que é uma coisa assim. Certo? Representada no primeiro cateto, né? Primeiro quadrante, desculpa. Certo? Mas dependendo da situação, o gráfico também pode ser embaixo, né? A velocidade ela pode ser negativa. Isso que a gente vai ver mais adiante também. O gráfico pode ser assim, ó, embaixo. Certo? Pode ser embaixo também. Então aqui eu tenho uma velocidade V, que é, nesse caso aqui em cima, vou colocar um V1. Esse V1 é maior que zero. E aqui eu tenho uma velocidade V2. Esse V2 é menor que zero. O que isso significa? V1 ele é positivo. Se a velocidade for positiva, eu tenho esse gráfico, que é em cima da origem. Se a velocidade for negativa, eu tenho esse gráfico, que é embaixo. Isso aqui significa ser negativo, menor que zero. Lá em cima significa ser positivo, maior que zero. Certo? Veja, uma das coisas que a gente tem que aprender, né? Pode falar. Sim, sim. Se fosse zero, eu posso projetar um gráfico aqui sobre o eixo do tempo. Certo? Pode ser também. Mas aí é um caso bem particular, em que a velocidade é zero com o passar do tempo. Então, certo? Para mim não me interessa isso aqui. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas é um caso particular, isso pode acontecer. É o caso que o corpo está parado. Certo? Tudo bem? Eu vou explicar o porquê que não me interessa isso aqui, tá? Só me interessa a velocidade for positiva ou negativa. Vou já explicar o porquê. Veja. Isso aqui também a gente pode interpretar só em um quadrante. Eu vou continuar aqui. Veja. Eu vou apresentar para vocês uma ferramenta muito importante dentro da física, tá? Que se vocês aprenderem, legal, é algo que vai somar para vocês, certo? Mas se vocês não entenderem tudo e só querem saber do resultado, vocês podem manipular o resultado e fazer as questões, certo? Mas eu estou mostrando para vocês como é que vem as equações, tá? Veja, quando a gente está diante de um fenômeno físico, a gente busca primeiramente verificar qual é a grandeza física que é constante, que ela não varia, né? Porque o gráfico da constante é simples. É uma reta paralela ao eixo do tempo, por exemplo. Nesse caso, né? Certo? É muito simples. E por que eu preciso saber do gráfico? Eu preciso saber do comportamento gráfico. Porque, escuta só, porque do gráfico a gente pode encontrar uma grandeza que relaciona tanto
a grandeza que está aqui na minha imagem contra o que está aqui no meu domínio. Então, daí que surgem as relações matemáticas. Não relações físicas, né? Propriamente dito. De cada tipo de movimento, certo? Como é que eu relaciono velocidade com o tempo? Nesse caso aqui, o gráfico é velocidade com o tempo. Como é que eu vou relacionar velocidade com o tempo? Quando eu vou em busca, sabe de quê, pessoal? De uma área limitada a um determinado intervalo. Então, se eu conseguir interpretar qual é a quantidade dessa área aqui, eu consigo obter uma relação. Então, novamente, a gente busca interpretar o fenômeno, ver qual é a grandeza física, qual é o comportamento de alguma grandeza física, principalmente daquela que é constante. A velocidade é constante, então o gráfico é esse. Como é que eu relaciono ambas grandezas? Se encontrar a área do gráfico. Sempre é assim, pessoal. Sempre é assim. Certo? O que a gente vai ver são áreas geometricamente simples, né? A área de um quadrado, a área de um retângulo, a área de um triângulo, a área de um trapézio, certo? Então, essas áreas que a gente já conhece, a gente vai das áreas obter as relações. Mas eu já adianto a vocês, tá? Existe uma ferramenta matemática muito mais forte, né? Que a gente pode pegar a área de uma função qualquer, por exemplo. Fazer um rascunho aqui. Vamos pensar que a velocidade, tempo, é uma função assim, desse jeito. Essa função. A gente conhece essa função, certo? A gente tem uma ferramenta na matemática que a gente consegue calcular a área de uma função dessa aqui, ó. Essa área todinha aqui. Para tu ver só o quanto que é avançado, né? Ah, mas qual é essa função? É um trapézio? É um triângulo? É um... sei lá. A gente não sabe qual é essa geometria aqui. Mas a gente consegue calcular. Aí, por isso que isso aqui é parte de... né, dentro da física um pouco mais avançada, tá? A gente precisa saber cálculo 1, cálculo 2, mas a gente consegue calcular. Tá? Principalmente dentro de uma simulação computacional. Aí o computador calcula para você, né? O computador vai estar programado só para fazer isso. Certo? Mas aqui, ó, se eu calcular essa área aqui, opa, consigo relacionar a velocidade com o tempo. Que legal, né? Então vamos lá. Quem é essa área primeiramente? Vamos analisar quem é essa área aqui. O que eu sei como padrão é que a velocidade é metros por segundo. O tempo, né? Essa é a definição, é a quantidade de metros que percorre a cada segundo. Essa é a definição de velocidade. E o tempo é dado em quê? O tempo em segundos. Certo? Veja, aqui eu posso pensar que neste ponto aqui, ó, neste ponto aqui, eu tenho um ponto, um T1, por exemplo. Um T1, certo? Neste outro ponto aqui eu tenho T2. Então aqui, nesse tamanho daqui para cá, eu vou dizer que é uma variação de tempo. Tudo bem? Uma variação de tempo. Mas eu preciso saber a área, né? Isso aqui é uma variação de tempo. E daqui para cá? Daqui para cá, o tamanho desse lado do retângulo, vamos dizer que é um retângulo, né? Qual é o tamanho? Eu vou chamar só de V. É um tamanho V, certo? Então, vou só analisar aqui em cima. É um tamanho V, que é justamente a velocidade do corpo, certo? V. Tudo bem? Então, veja. Lá na matemática, uma coisa que a gente também tem que se livrar, né? Vocês lembram lá que a gente pode, por exemplo, quando a gente vai trabalhar um triângulo, né? A gente vai medir a hipotenusa, por exemplo, H. Muitas das vezes o professor coloca lá unidades de medida, ou então
10 centímetros, 10 milímetros ou 10 metros, certo? Ou seja, as unidades é sempre dada em metros ou uma derivada de metros, certo? Centímetros, milímetros, certo? Mas agora todas as medidas elas podem ter unidade diferente, mas matematicamente a gente pode ter, na verdade, toda a matemática pode ser inserida no cálculo de unidade diferente, como metros por segundo, por exemplo, certo? Então, vamos pensar metros por segundo ao quadrado, certo? Ou qualquer outro tipo de unidade. Basta interpretar matematicamente correto, de forma correta o que está sendo explanado aqui, certo? Então, a gente pode pensar em vetores de força, né? A gente pode pensar num triângulo, onde aqui é uma fx e aqui é uma fy. Isso aqui são componentes de força. A minha hipotenusa vai ser o quê? Vai ser o valor da minha força F. E a força é dada em Newton. Não é mais em centímetros ou em metros. Não sei se vocês conseguem entender aonde eu quero chegar. Então, toda a matemática que a gente aprende, agora vai ser aplicado em unidades que não necessariamente é dada em metros ou em centímetros, certo? Então, veja, quem é a área de um retângulo, por exemplo? A área de um retângulo ela é definida como base vezes altura, certo? Base vezes altura. Essa é a área de um retângulo, certo? Base vezes altura. Agora sim, sai da matemática, agora vem para a física. A área vai ser quem? Quem é a base? ΔT. ΔT. Quem é a altura? V. A altura é V. Então, só substituir no lugar de B, ΔT, e a altura é o próprio V, certo? Veja, esse produto aqui, isso me dá o quê? Aqui eu tenho segundos, só fazer um rascunho. Segundos vezes. Aqui eu tenho metros por segundo. Metros por segundo. Essa unidade aqui, ó, vai cancelar, cancelar. Segundos por segundo. Então isso aqui vai me dar uma coisa dada em metros. Certo? Ou seja, quem é o A? O A vai ser a minha variação de espaço percorrido, que é dada em metros. Certo? Então quem é o A interpretando em termos de unidades? É o meu ΔS. Quem é o ΔS? Quem é o ΔS? É a minha variação de espaço percorrido. Minha variação de espaço percorrido, certo? Que é dada em metros. Tudo bem? A área sempre é obtida em termos de variação. Vai correr uma variação da grandeza, que nesse caso é dada em metros. Tudo bem? Vou deixar assim. Veja, não sei se algum de vocês já viram essa parte da física já. Mas quem é essa relação aqui? Variação, espaço final menos espaço inicial. Passa para o outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho essa relação aqui. Espaço final é espaço inicial mais dt. E esse ΔT considera T1 igual a zero, né? Porque a gente sempre interpreta o fenômeno físico partindo do tempo igual a zero. A gente não vai interpretar depois de 5 minutos, por exemplo. Não. A partir da interpretação, T é igual a zero. Depois é só parametrizar os outros restantes de tempo. Tudo bem? Certo? Então veja, daqui eu chego nessa relação, que é uma relação específica desse tipo de movimento. Certo? Uma relação específica desse tipo de movimento. Então, para que você possa, por exemplo, calcular a posição final do corpo, eu preciso da posição inicial mais a velocidade do corpo, que é constante, e vezes o tempo que levou para o corpo se deslocar. Certo? Então, essa pequena relaçãozinha,
uma soma e você tem um produto lá no final, é justamente obtida considerando movimento retilíneo e uniforme. Então é uma relação específica desse tipo de movimento. Essa mesma relação não pode ser utilizada em outro tipo de movimento. Certo? Então a gente vai apagar novamente. Movimento retilíneo uniforme, considerado pela velocidade ser constante e ser em linha reta. Através de uma análise gráfica, nós estabelecemos a relação movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Uma vez que a gente tem a relação, a gente pode interpretar e fazer exercício. E verificar algumas situações, né? Algumas situações, problemas, vamos dizer assim. Certo? O que é legal é que essa relação ela tem o quê? Na verdade, esse tipo de movimento possui o quê? Uma equação só. Tá? Possui uma equação. Só que essa equação ela é aplicada para um único corpo. Certo? Se for dois corpos, você utiliza a mesma equação, só que você vai ter que fazer uma notação diferente. Porque aí você vai ter uma posição do corpo A, posição inicial do corpo A, velocidade do corpo A e o tempo. Aí você vai ter posição do corpo B, posição inicial do corpo B, velocidade do corpo B e o tempo. E o tempo sempre é comum, né? Dentro do sistema, o tempo de um é igual ao tempo para outro. Isso que é um parâmetro, né? O tempo ele é um parâmetro que é comum para todo o sistema. O que está acontecendo em uma região isolada no sistema físico está acontecendo ao mesmo tempo em outra região isolada. Pode ser que um sistema nem interage com o outro, mas o tempo é o mesmo, né? Se o tempo for diferente, aí já está num outro âmbito aí da física, né? Bem complexo, que no caso é a relatividade geral, mas isso aí você não vai nem chegar perto, tá? Veja, para explicitar melhor, quem é esse ΔS? É ΔS que veio dessa área aqui. O ΔS, ele é o que? Esse delta significa variação, certo? Toda variação de uma grandeza física é a quantidade final menos a quantidade inicial. Quantidade final de S menos a quantidade inicial de S. Certo? Onde S é o que? O S ou ΔS. Quem é ΔS? É o espaço percorrido. Quem é S isoladamente e S0? Que são posições. No caso, S0, S, posição final. Posição final. S0, posição inicial. Tudo bem? Então, para explicitar melhor ainda, certo? Vamos pegar aqui um corpo e está nessa posição aqui, certo? Aí chegou nessa outra posição aqui. Então, veja, aqui é uma posição inicial do corpo. Aí, com o passar do tempo, ele chegou nessa posição aqui. Então, aqui chegou numa posição final. Tudo bem? Mas o quanto que ele percorreu? O que ele percorreu daqui para cá foi um ΔS, que é espaço percorrido. Certo? E é diferente, tá, pessoal? É diferente. Então, por exemplo, eu quero o espaço percorrido. O espaço percorrido é o espaço dado uma medida de distância ponto a ponto, certo? Do movimento. Então, por exemplo, eu saí desse ponto, fui para esse outro ponto, né? Quanto que eu percorri? Aí eu tenho que calcular esse ΔS. Qual foi o meu espaço percorrido? ΔS. Mas qual é a minha posição final?
Aí depende da posição inicial. Então, por exemplo, eu posso sair de uma posição inicial igual a zero. Então esse S é o próprio ΔS, né? Se eu jogar zero aqui, é o próprio ΔS. Ah, eu saí de uma posição igual a 3 metros. Certo? Então, o meu espaço percorrido vai ser o quê? A posição final menos 3 metros. Tudo bem? A gente vai fazer exercício, eu acho que vai ficar mais claro ainda. Tá, final menos inicial. Da mesma forma para o T, ΔT. O ΔT é o quê? É o tempo final menos o tempo inicial. Menos o tempo inicial. Que no caso aqui, isoladamente, T2 foi o final, T0 foi o T1. Mas tudo é variação de tempo, tá? Poderia muito bem interpretar de 0 a um T qualquer. Certo? Mas, como eu falei para vocês, T0, quem é o T0? É um tempo inicial. É sempre igual a zero. Porque quando você está diante de um fenômeno, né, você não começa a analisar o fenômeno depois de 5 minutos, ou depois de 5 segundos, 10 segundos. Não. É muito mais conveniente você começar a analisar o fenômeno partindo do T igual a zero. Então eu vou cronometrar aqui, ó. Vou iniciar a cronometragem. Já, aí começa a interpretar o fenômeno. Ah, então deu 2 segundos, vamos pensar aqui, 10 segundos de movimento. 10 segundos de movimento, né? Iniciou uma posição S igual a zero. Ele chegou a uma posição 30 metros. Qual foi a velocidade? Então, joga 0, 30, 10 segundos, passo 10 dividindo, 30 por 10, certo? Você tem a velocidade, foi de 3 metros por segundo. Tudo bem? Então, assim que a gente, essas contas que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, o nosso ΔT é o próprio T, que é um tempo, né, cronometrado, né, tempo percorrido, tempo decorrido, né? Vou colocar aqui onde T, tempo decorrido. Tá? Tudo bem? Ou cronometrado. Assim. Então, de que maneira, como é que a gente faz? Ó, então veja, ΔS, vou pagar aqui. Quem é ΔS? Como é que a gente faz aqui? Veja, a gente obteve ΔS igual a ΔT vezes a velocidade. O ΔS é espaço final menos espaço inicial. Ou posição final menos posição inicial. O ΔT é o próprio T, que é o tempo decorrido vezes a velocidade. Isso aqui eu posso inverter, sabe? O produto pode não é comutativo, né? Não é comutativo. Então eu posso inverter aqui. Então aqui, o que vai acontecer? Passa esse menos para o outro lado, vai ficar positivo. E aqui eu posso inverter, ficar mais velocidade vezes o tempo. Posso comutar, né? Pronto, essa é a relação que a gente vê muito nos livros. Que é conhecida pelo quê, pessoal? Relação do sorvete. Tudo bem? Pessoal, lendo assim, a gente não vai desprezar o aprendizado, né? Eu aprendi assim, dá muito certo, então, para vocês gravarem, sorvete. Pronto. Isso aqui é o quê? MRU. Movimento retilíneo e uniforme. Tudo bem? Certo? Veja, antes de fazer esse exercício, a gente ainda tem que saber algumas outras coisas. Por exemplo, essa velocidade aqui
essa velocidade aqui, ela é constante. Então veja, o S, uma coisa que é importante, o S é assim, o S ele é igual a um S que depende do tempo t. Isso aqui é um argumento de dependência, então S depende de t. Tá? Não sei se você já viu isso na matemática, mas quando a gente pensa em interpretar essa relação, qual é o gráfico novamente? A gente sempre analisa por gráficos. Gráfico. O gráfico, ele é o quê? Até diminuir um pouco aqui. Espaço, posição, passar do tempo, certo? Então veja, eu tenho essa equação aqui, que é essa aqui, e t. Dentro da matemática, essa é uma função semelhante a uma função f de x. Isso aqui é uma constante b mais o v, uma constante a vezes x. Tudo bem? Essa equação aqui de baixo, ela é conhecida como função do primeiro grau, tá? Função do primeiro grau. Ou função afim, né? Certo? A função do primeiro grau, ela possui duas situações a considerar. Ou ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente, certo? Ela pode ser crescente ou decrescente. E o que vai determinar isso vai ser o quê? Vai ser a própria velocidade, que é esse coeficiente angular que está aqui junto à minha variável, certo? Então a velocidade, semelhantemente à função do primeiro grau, ela se comporta como coeficiente angular. Não sei se vocês já viram isso na matemática, certo? Então o coeficiente angular ele pode ser o quê? Positivo ou negativo, certo? E se ele pode ser positivo ou negativo, então nós temos velocidade positiva ou velocidade negativa. Então vamos pensar como é que seria o gráfico então dessa função. Pode partir aqui de uma... Pode cortar o eixo aqui na vertical. Bem aqui vai ser S0, que é a posição inicial. No tempo t igual a zero, né? No eixo aqui. Certo? E... no caso, à medida que o tempo vai passando, eu tenho o valor de espaço. Espaço 1, aqui eu tenho espaço 2, ou posição, e assim por diante. Eu tenho esse gráfico que, no caso, como é crescente, a velocidade, nesse caso, é positiva. Certo? A velocidade é positiva aí. Mas existem situações... Vou colocar aqui embaixo, tá? Vamos ver se dá certo. Existem situações... Até aí. E aqui... que o gráfico é negativo, tá? Na verdade, a velocidade é negativa. Qual é a diferença do gráfico? É uma função decrescente. Ela pode fazer isso aqui, ó. Certo? Então, bem aqui a posição inicial. E veja que essa posição, com o passar do tempo, né? Ó, S1, com o passar do tempo ela vai diminuindo. S2, S3, assim por diante. Então, o gráfico decrescente vai obtendo valores menores para S quanto maior for o tempo. Gráfico crescente, a gente obtém valores maiores que S0 à medida que o tempo passa. Certo? Tudo bem? Então, existem essas duas situações a considerar. Nessa situação, a velocidade ela é negativa. Ela é menor que zero. Tudo bem? Aí, vou logo adiantando para vocês. Velocidade positiva. O corpo está com velocidade positiva,
o movimento do corpo ele é progressivo. Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Certo? Então tem essas duas coisas a considerar, porque pode ser que você se depare com essas palavras, né? Quando você estiver lendo um livro, ou fazendo uma prova, sei lá, se é seletivo. Quando o movimento é progressivo, velocidade é positiva. Quando o movimento é retrógrado, velocidade é negativa. Certo? Só depende do meu referencial ali. Certo? Para verificar se a velocidade é positiva ou negativa. A gente vai ver isso com detalhes. Tá? Deixa eu ver. Tá. Então veja. Dependendo da situação, eu posso adotar aqui meu referencial. Sempre adotar o referencial, né? Se o corpo está nessa direção aqui, nessa direção, certo? Eu posso pensar aqui, vou colocar aqui um XY, certo? Um referencial qualquer, uma seta. Se eu pensar que essa seta aqui para toda e qualquer velocidade aqui é positiva, então quem está na mesma direção, você tem que dizer que é positivo, certo? Positivo aqui. Vamos pensar aqui, eu tenho essa velocidade do corpo A, então eu vou ter uma velocidade A. Essa velocidade ela é maior que zero, porque está no mesmo sentido. Ó. Aqui já tem que verificar a questão do sentido que eu estou adotando meu referencial. Ah, mas eu tenho um corpo B, por exemplo, que está em sentido oposto. Vamos pensar assim, tá? Está em sentido oposto. Então essa velocidade VB, ela vai ser o quê? Se todo mundo que está no mesmo sentido é positivo, se ela está em sentido oposto, ela vai ser o quê? Negativo, que é menor que zero. Estou conseguindo compreender? É a boca do jacaré, né? O lado da boca do jacaré é maior, certo? Então esse VB é menor que zero. O zero é maior que VB. Esse VA é maior que zero. O zero é menor que VA. Desculpa. Certo? Então aqui a velocidade é positiva, que está na mesma direção. Aqui a velocidade negativa porque está em direção oposta. Certo? Então neste caso, corpo A, vou colocar aqui, corpo A desenvolve um movimento, tá? Um movimento o que, pessoal? Progressivo. Certo? Corpo B desenvolve um movimento o que? Retrógrado. Tudo bem? São palavrinhas meio estranhas, mas por definição é isso, tá? Certo?
Então, só para a gente lembrar, né? Às vezes a gente chega no motorista, né? Eu já andei muito de ônibus também, né? Então sempre chegava, às vezes chegava boa progressão. Quando eu trabalhava em empresas, às vezes quando tinha rotas, né? Chegava assim, boa progressão. Eu falava isso porque tinha aprendido, né? De fato, o movimento, no caso, quando a gente está indo, a gente diz que é movimento progressivo, de progressão, certo? Está progredindo com o movimento. Quando está voltando, que é o caso aqui, se eu pensar no referencial é esse, quando está voltando, o movimento é retrógrado, certo? Aí torna até complicado falar com o motorista, né? Não sei nem como é que se diz. Aqui é boa progressão e para cá para voltar, como é que se diz, né? Então é só para vocês tentarem recordar como é que funciona a questão das velocidades. Elas podem ser positiva ou negativa, dependendo do referencial adotado. Porém, a sua intensidade, certo? Ela não muda. Então, por exemplo, eu tenho um cubo que vai 30 metros por segundo. Aí depois ele volta com 30 metros por segundo. Qual é a intensidade desse vetor? É 30 metros por segundo, que é o módulo, certo? Então, por mais que um seja menos 30 e o outro seja 30, o módulo dele, a intensidade, a magnitude dele é 30, certo? É a mesma. Isso aqui difere às vezes por conta de uma propriedade que a gente não discutiu ainda, é puramente matemática, né? É uma propriedade vetorial, certo? Como a velocidade ela é um vetor, certo? Dependendo do sentido onde você adota, se é no mesmo sentido ou em sentido oposto, ela assume, né, uma representação vetorial diferente. Então, uma é positiva na direção x, por exemplo, se eu adotar isso aqui como x, isso aqui é positivo na direção x, isso aqui é negativo na direção x, certo? Então, são várias propriedades vetoriais que a gente pode pensar para justificar, né, o porquê que também isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, certo? Ó, um carro com velocidade constante deslocou 20 metros, certo? Em 5 segundos. Ainda coloquei em linha reta, tá? Calcule a velocidade do carro. Tudo bem? Uma coisa que eu quero deixar bem claro é justamente o que? Deixa eu ver aqui. Tá lento aqui. Já tá meio ruim, imagina. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é justamente o que, pessoal? Que em muitas questões, não é colocado essa informação aqui, ó, linha reta, tá? Não é colocada essa informação. Mas o que é importante você verificar é essa informação aqui, ó. Verificar se a velocidade é constante ou não, certo? Porque se ela não for constante, você não pode utilizar a relação que nós obtivemos agora, certo? Então, obrigatoriamente ela tem que ser constante. Tudo bem? Veja, pessoal, quanto é que dá a velocidade do corpo? Alguém já fez? Alguém pode fazer aí? É rapidinho, é bater o olho e fazer. Quanto é que dá isso aqui? Tá, vamos com calma. Veja, o carro, vamos fazer o desenhozinho aqui. O carro se deslocou quanto? Quando ele se desloca, é o que? É o meu ΔS direto, tá, pessoal? Ele deslocou ΔS quanto? 20 metros. Tudo bem? 20 metros. Esse foi o deslocamento. Ele saiu de um ponto
inicial qualquer e chegou em outro ponto final qualquer. O importante foi esse deslocamento que a questão já me deu aqui, ó. Certo? Sem falar assim, o corpo saiu de uma posição final, aliás, uma posição inicial. Vamos pensar. Se o corpo sair de uma posição inicial, 3 metros, por exemplo, e chegou numa posição final, sei lá, de 23 metros. Aí sim, você teria que, né, traçar um gráfico aqui, né, só para verificar que daqui para cá é 3 metros e de lá para cá foi 23. Mas mesmo assim, no caso do exemplo, eu ia ter um deslocamento de 20 metros. Tudo bem? Você vai ver esses exemplos aí. Em quanto tempo? Isso aqui durou um tempo de 5 segundos. Certo? Durou um tempo de 5 segundos. Veja, qual é a minha relação? Minha relação é S0 mais ET. Essa é a minha relação para o movimento velocidade constante. Eu posso voltar para cá. Posso fazer duas situações. Quando eu tenho deslocamento, eu posso considerar S0 igual a zero. Certo? Mas é bom vocês trabalharem com deslocamento. Então veja, vou trazer de volta para cá, ficar S menos S0. ET. Esse S menos S0 é o delta S. Vocês podem usar a relação também assim, ó. Tudo bem? Olha. Hã? Primeira questão. Quem é delta S? 20. Delta S é 20. Igual. Velocidade é o que eu quero. Certo? Quanto foi o tempo? 5 segundos. Então, substitui no lugar de T, 5. Veja, o 5 está multiplicando. Passa dividindo. Então, vai ficar como? 20 sobre 5. Passa dividindo e fica embaixo, né? Tudo bem? Só manter a ordem. Aqui eu já posso solucionar e inverter a relação. Então, 20 vai ser igual a quanto? Vai ser 20 sobre 5. Que é quanto? Quanto é 20 sobre 5? 4 metros por segundo. Certo? 4 metros por segundo. Pronto. Essa foi a velocidade do corpo. Tudo bem? Bem simples, né? Você pode também dizer que ΔS é zero. Aí substitui aqui e eu vou ter a mesma coisa. Tá? Deslocamento, eu vou ter a mesma coisa. Tudo bem? Basta saber trabalhar direitinho com a relação. Se estiver multiplicando, passa dividindo. Desenvolve, você tem a velocidade do corpo. Tudo bem? E como é que poderia fazer esse tipo de questão? Quando a gente está lidando com uma questão, certo? A gente verifica o seu tipo de movimento. Ele dá aqui informação que a velocidade é constante. Opa, velocidade constante. Então eu vou usar essa relação aqui. Tudo bem? Vou usar essa relação. Certo? Veja. Eu tenho todas as informações dessa relação? Sim ou não, pessoal? Tenho, né? Basicamente eu tenho todas. Eu posso ter todas as informações. Porque ele já diz que a posição, essa posição aqui, equivale a 3. Essa velocidade equivale a quanto? A 30. E o tempo equivale a 20. Então eu jogo diretamente em contraposição a essa. Certo? Tudo bem? Mas como é que... isso aqui, por exemplo, poderia ser uma letra A. Ó. Considerando
Isso aqui pode ser uma letra A, tá? Vou colocar aqui letra A. Então, veja, vamos calcular essa letra A primeiramente. Como é que fica? No lugar de S, S é o que eu quero, né? Considere o corpo que inicialmente está na posição S0 igual a 3 metros. Obtenha a posição final S considerando que o corpo desenvolveu seu movimento com velocidade constante, de 30 metros por segundo em 20 segundos. Certo? Então aqui eu preciso do S. Posição inicial eu tenho que é 3, mais velocidade 30 vezes o tempo, né, que desenvolveu o seu movimento, que foi de 20 segundos. Então qual seria a posição final S? Então vai ser 30 vezes 20 mais 3. Né? Então realmente vai ser um espaço, uma posição final bem grande. Ó. 3 vezes 2, 6. Então vai ficar 3 mais 3 vezes 2, 6. Tem quantos zero? 1, 2. Então é 600, né? 30 vezes 20, 600. 600 mais 3, S, 603 metros. Essa é a resposta. O que aconteceu de fato? A gente sempre tem que analisar antes, né? Eu já fiz direto, mas é bom sempre analisar antes. O corpo, ele já saiu daqui numa posição igual a 3 metros. Tudo bem? Então, ele saiu dessa posição aqui, 3 metros. Aí chegou numa posição final. Uma posição final de quanto? 603 metros. Então chegou aqui nessa posição, ele saiu daqui, chegou aqui, certo? Em quantos segundos? Isso levou um tempo de 20 segundos para acontecer isso. Tudo bem? Então aqui é 3, aqui é 603, então bem aqui é 0, né? 0 a 603. Ó, daqui para cá é 3. Daqui para cá, 603. Certo? Então a gente analisa sempre assim. Se eu quisesse, por exemplo, uma letra B. Letra B. Calcule seu espaço percorrido. Olha só. Espaço percorrido. É só ver na íntegra, né? Na palavra em si. A palavra em si é o quê? Um espaço que ele percorreu. Espaço percorrido. É o espaço o quê? Que eu julgo ser um espaço ponto a ponto. É esse espaço todinho aqui, ó. O que ele percorreu. Esse espaço que ele percorreu aqui é o que, pessoal? Hã? Isso. Perfeito. 600. Mas quem é esse espaço percorrido aqui na unidade física? Isso aqui é o próprio ΔS. Como é que você chegou em 600? Você pegou 603 e subtraiu de 3. Que é o espaço final menos inicial. Pois é. Então, o espaço percorrido, que é o nosso ΔS, é o espaço final menos espaço inicial. Espaço final 603 menos espaço inicial, que é 3. O espaço percorrido, ponto a ponto, foi de quanto? De 600 metros. Certo? Então, em algumas situações, tem essa diferença. Ele te dá a posição do corpo. Ah, mas eu quero o espaço percorrido. Então, você vai logo em busca do ΔS. Bem? Vai logo em busca do ΔS. Isso é muito importante porque lá na frente a gente vai ter uma equação chamada de equação de Torricelli. Certo? A equação de Torricelli tem uma quantidade ΔS lá.
Velocidade depende de uma quantidade ΔS. Então, de fato, você tem que saber o deslocamento, certo? Se você não tem as posições finais iniciais para fazer a subtração, você tem que saber o ΔS, o deslocamento. Quanto de espaço percorrido o corpo percorreu para poder achar a velocidade, certo? Então é importante saber essa diferença entre uma coisa e outra. Tudo bem?